detalhes ele vai mostrar na imagem, tá? Se for algo para web, pode dar uma simplificada. Terminando então de contornar aqui o chifre. Pessoal, eu esqueci de um pequeno detalhe, tá? Mas que eu já falei nas aulas. Antes de começar, você deve mudar para esse modo Pets aqui, tá? Geralmente ele vai estar aqui no Shape Layers, porque ele vai criar uma nova layer com um shape. Shape é uma forma vetorial que ele vai criar aqui em cima. Eu não quero que ele crie um shape, eu quero que ele simplesmente selecione a forma, que ele faça um pet dessa imagem, que é um contorno, certo? Então eu vou clicar nesse segundo modo, logo depois que eu selecionar a caneta, antes de eu começar o meu contorno. Senão, ele vai preencher de preto, que é a cor que eu tenho aqui, ou a cor que você tiver aplicado aqui, se você não mudar esse modo, como vocês já devem ter visto aí. Eu dei Tab de novo agora, então, e vou continuar o recorte, tá? Aqui, ó, ele é todo esfumaçadinho, né? Fica inviável eu fazer esse recorte, até porque essa imagem não está em tão alta resolução para definir essas linhas aqui. Então, eu vou fazendo mais ou menos, pegando alguns, como esse aqui que é bem grande, olha, errei, vou desfazer. Alguns eu vou deixar, como esse aqui. Opa. Então, pessoal, lembrando, o recorte com a caneta não é simplesmente dando cliques, né? Eu dou clique, arrasto para formar a curva e tiro o nó. Você não pode deixar de formar a angulação da curva aí. Porque lembrando, a peça não tem quina. Ó, se eu fizer assim, ah lá, eu estou formando quinas, tá vendo? Vou desfazer, Ctrl Alt Z, porque a peça não é assim, nada é assim, cheio de quinas, certo? Cliquei na letra Z sem querer, mudou de ferramenta, estou voltando aqui. Tá acabando, tá? Porque esse recorte, né, não era tão grande. Lembrando que eu fiz, né, bem a grosso modo, vocês podem fazer mais detalhamento, mais detalhes. Bom, eu comecei ele aqui, passei tudo aqui e terminei aqui embaixo. Só que eu ainda não posso fechar. Eu vou ter que sair para fora aqui, na verdade, ó. Passar reto, né, aqui por fora e fechar lá onde eu comecei, certo? Porque eu comecei aqui, eu tenho que fechar aqui. Então, ó, lembrando que eu tenho que fechar a minha curva, ó lá, aonde eu abri, né? Abri aqui, eu vou ter que passar por tudo, como aqui eu posso passar reto aqui ou por fora e fechar lá onde eu abri. Então ele criou aqui em Pets, ó, isso aqui, Work Pet, que é uma forma vetorial, tá? Se a sua tela não tiver assim, você vai lá em Windows, Workspace, Default, Workspace, e a sua tela vai ficar exatamente como está a minha, certo? Eu vou clicar agora, então, com o botão direito nessa imagem e vou clicar lá em Make Selection. Ele vai fazer uma seleção disso aqui para mim. O Feeder Radius, como eu já falei em aula, é o esfumaçamento da imagem. Eu vou colocar 0,5, tá? Para não fazer um esfumaçamento tão grande. Isso depende da qualidade da tua imagem. Quanto mais qualidade, mais Feeder Radius você pode pôr. Vou dar OK. Ele fez a seleção para mim. Só que eu quero deletar o fundo. Então, eu posso ou inverter essa seleção para deletar o fundo, ou eu posso simplesmente dar Ctrl J. O Ctrl J duplica a imagem. Só que como eu tenho uma seleção, ele vai duplicar só a minha seleção. Vou dar Ctrl J. Ctrl J, ele criou uma nova camada, uma Layer 1, com a minha seleção. Então, ó, se eu clicar nesse olhinho aqui, ó, na visualização, o Layer Visibility
da camada background, eu vou ter lá o meu recorte, certo? Ainda não está perfeito. Por que que não está perfeito? Eu deixei algumas coisas em verde ali, tá vendo? Então, eu posso tirar aquilo com o recorte. Como são detalhes, eu vou tirar com a borracha. Então, eu vou clicar aqui na Eraser Tool, que é a borracha. Eu vou clicar com o botão direito numa parte vazia. O hardness dela, que é o esfumaçamento, eu vou deixar no 0, né? Completamente esfumaçada. Olha só, tá vendo? No 0 ele tá bem esfumaçado. Se eu deixasse no 100, o recorte não ficaria legal. Olha lá, ele fica bem duro. Essa é a diferença, tá? Então, o hardness no 0, o diâmetro, o master diâmetro, quanto você quiser, nesse caso o mínimo possível, né, para eu poder apagar certinho aqui. Então, eu vou apagar aqui dentro, ó, da onde eu tenho verde ainda, porque é alguns pedaços de pelo, né, que foram entrelaçados ali e que estão revelando o verde de fundo. Então você tem que fazer isso com bastante calma, né, não rápido como eu estou fazendo aqui, e revelando, ó, os detalhes ali da sua imagem, né, tirando o que você tiver de verde. Se você errar, você dá Ctrl Alt Z, ele vai desfazer aquilo que você acabou de errar, a tua última ação, certo? Vou voltar aqui, tá? Como esse recorte era bem detalhado, eu vou criar uma máscara para eu poder trabalhar com ele. Então, eu vou segurar a tecla Ctrl apertada e vou dar um clique no thumbnail dessa camada, que é esse desenhinho pequeno aqui, a gente chama ele de thumbnail. Vou segurar o Ctrl, dar um clique, ele vai selecionar, certo? Selecionando, então, eu vou clicar na camada de baixo, que é o background, vou clicar com o botão direito. Desculpa, vou dar 2 cliques no cadeado, dar OK para tirar esse cadeado, ele vai voltar, né, como era, e eu vou criar uma máscara aqui, ó, a DD Layer Mask. O que que ele fez? Ele criou, eu tirei o cadeado então da layer para eu poder trabalhar com ela, né, dando 2 cliques em cima dele e OK. Depois eu cliquei nesse botão ADD Layer Mask para ele criar uma máscara vetorizada aqui nessa minha imagem. Criei a máscara, essa Layer 1, então, eu posso deletar. Vou clicar nela e vou dar um delete, certo? Só que com esse xadrez atrás, eu não consigo visualizar direito a minha imagem. O que que eu vou fazer, então? Eu vou criar uma nova layer em cima, vou arrastar ela para baixo e vou aplicar uma cor completamente diferente. Essa cor não vai ficar aqui. Eu vou escolher só agora um vermelho, Alt Delete para aplicar embaixo. Por que vermelho? Porque com o vermelho eu consigo visualizar bem a minha imagem como está ficando. Depois eu coloco a cor que eu quiser. Eu vou clicar aqui na máscara, ó. Veja bem, na máscara, não na imagem, tá? Por quê? A máscara vai selecionar só o contorno da imagem. E agora eu vou aplicar essa ferramenta aqui, ó, Blur Tool. Por quê? Porque ela, a Blur, olha só, ela gera um esfumaçamento na imagem. Tá vendo a diferença? Ó, vou desfazer, tá? O original dela. Como eu apliquei várias vezes. Opa! Como eu apliquei várias vezes, tá difícil de desfazer, mas ele deixou, tá vendo? Completamente esfumaçado aqui, diferente daqui que tá bem serrilhado. Ó. Quando eu passo, ó lá, ele vai esfumaçar completamente essa parte onde eu tenho pelo. No chifre nem tanto, tá? Por quê? Porque ela é assim, ela é esfumaçada, ela não é toda reta, né, toda serrilhada como estava, certo? Ele não aplica no objeto, tá vendo? Aqui dentro ele não aplica. Por quê? Eu estou selecionando o contorno. Se eu selecionar o objeto, ó, ele esfumaça também, tá vendo? Vou dar Ctrl Alt Z, porque não é isso que eu quero, tá? Vou clicar então na máscara e eu passo aqui em volta, né? Mesmo que eu passar em cima, ele não vai aplicar. Ele esfumaça o contorno para mim. Então, isso eu faço com tudo que seja uma penugem, assim, no caso, pelo do animal, cabelo de pessoas, ou mesmo arranjos de flores, coisas assim, tá? Se for uma peça lisa, não é preciso tanto isso.
Só se for algo assim como eu falei mesmo, certo? Então, ele deu uma esfumaçada na imagem, tá? O recorte, então, tá pronto, certo? Um recorte passo a passo, então, com a Pen Tool, a nossa caneta lá. Então, a partir desse recorte, eu posso pôr qualquer outra imagem embaixo, certo? Qualquer coisa que eu colocar embaixo, ó, vou abrir uma nova imagem aqui. Aquela mesma imagem que eu usei de background no carro, ó, eu vou abrir ela, tá? F, né? Vou dando F para poder tirar ela ali da frente. A letra V, ou eu clico na ferramenta Move Tool, vou arrastar ela para lá. Ficou grande lá, lógico. Se eu quiser diminuir, eu dou Ctrl T e diminuo. Não vou diminuir, ficou legal assim. Olha lá. Eu coloco atrás, certo? Em qualquer imagem, então eu posso pôr atrás e eu tenho o recorte na frente, tá? Como ficou uma disparidade de cores mesmo entre esses recortes, né? Eu vou dar Ctrl E, então, para mesclar todas as camadas. Tá? Isso depois que eu não vou mais mexer no meu recorte, é lógico. Eu vou lá no Adjustments e vou autobalancear, ó. Autocontraste, ele vai gerar um autocontraste, então, na minha imagem toda, ó. Autocolor, ele também... tá vendo? Ele tirou um pouco a saturação da imagem da vaca, sei lá que bicho que é esse, pra ficar mais equiparado com o fundo. Se eu não quiser, eu posso desfazer, tá? Deixar, né, como era antes, ou simplesmente tirar, ir lá em Image Adjustments, Brightness Contrast, e tirar um pouco do brilho aumentar o contraste, e tirar um pouco do brilho, né, para ela ficar mais parecida com o fundo que eu tenho aí, certo? Então é isso aí, pessoal, recorte no Photoshop. Espero que tenha ajudado. Qualquer coisa, entre em contato.